Pronto, gravando. Boa noite, gente. Aí eu vou colocar a folhinha ali na mesa para a construção. Tá certinho, tá? Pessoal, boa noite. Galera que está assistindo aí em casa também, boa noite. Sejam bem-vindos aí à nossa primeira aula de redação do Pré-Militar Apolônio Carvalho. Espero que vocês saiam dessa aula mais animados para escrever, porque redação é aquilo, né? A gente tem que escrever, tem que praticar, senão não tem jeito. Então, qualquer dúvida, levanta a mãozinha, a galera do online aí, coloca no chat, se tiver alguma dúvida durante a explicação. É uma aula que é uma introdução à redação. Já pensei com você. Como é uma aula de introdução à redação, é aquela aula basicona, é aquela primeira aula para que vocês entendam a importância da redação para colega naval, para editar. Vocês vão entender também alguns termos chaves, que são termos que a gente precisa entender o que significa para mandar bem na redação. Então, assim, não quero ninguém falando que é muito chato escrever, não gosto de escrever, porque você está se propondo a fazer uma prova para eficácia para o Colégio Naval, por exemplo, que são provas que têm redação. Então, você tem que fazer o quê? Praticar, entender a importância e colocar em prática, que a gente tem tempo até as provas começarem aí, até o período aí dessas provas, tá bom? Então, vamos lá. Na nossa aula de introdução, o que a gente vai estudar na aula de hoje? Vou mostrar para vocês como que a redação é cobrada, tanto pela EPICAR quanto pelo Colégio Naval. Então, quem vai fazer uma ou outra vai estar preparadíssimo, vai entender muito bem como vocês serão cobrados nessa prova de redação. Olá, boa noite. Pré-militar. Vamos aprender a estrutura básica desse texto, porque não é sair escrevendo o que a gente quer, não. A gente precisa entender que há uma estratégia nessa redação. E há uma estrutura que as bancas estão esperando que vocês utilizem. Porque está no edital, está nas instruções, é regra dessas provas, desses concursos. Então, vamos entender essa estrutura básica aí da redação. Trouxe para vocês as semelhanças entre EPICAR e Colégio Naval. O que há de semelhante entre a redação dessas duas provas? E alguns pontos diferentes entre uma e outra, para quem for fazer só EPICAR, vai entender como é que deve aplicar ali o texto da redação. Ah, mas eu vou fazer só Colégio Naval, então você também vai entender o que você precisa fazer, o que o Colégio Naval está esperando que você faça nessa redação também. Então, vamos ver semelhanças e diferenças. Erros que mais reprovam na redação. É aquele erro que eu vou falar para vocês. Muita gente comete, infelizmente. Mas vocês não cometerão esses erros que eu vou falar aqui. Eu espero que não, porque eu já vou falar para vocês quais são. Então, se você chegar um dia e cometer esse erro, poxa vida, né? A Profepate já te avisou que não era para fazer isso. Então, vamos ver esses errinhos que são muito comuns. E eu trouxe no final da nossa aula uma atividade prática para a gente começar essa escrita, essa prática da escrita, tá bom? Então, vamos seguir esses tópicos aqui. Fala, Nelson. Depois vai estar lá no grupo. Olá, na verdade, já está lá no grupo, para vocês copiarem. Cadeira, tem que pegar, né? Tem, ali na segunda sala. Então, vamos lá. Preparados para praticar? Trouxeram caneta, lápis, caderno? Galera de casa está com caderninho? Preparado para praticar? Então, vamos lá. O que é uma boa redação? O que é para o Colégio Naval, para aplicar para esses concursos? O que eles consideram uma boa redação? O que é, então, uma boa redação para eles? A redação que é clara, tem que ter clareza nas ideias, escrever para ser entendido. Então, não é para você ficar enchendo linguiça, como a gente fala, né? Não é para você ficar repetindo toda hora a mesma coisa. Tem gente que dá um branco na hora,
Aí fica repetindo aquelas frases ali o tempo inteiro. Isso deixa o seu texto confuso. Ele não fica nada claro. Ele fica chato de ler, ele fica repetitivo. Então, o primeiro tópico aqui, que as bancas, né, do Colégio Naval e da EPICAR consideram como uma boa redação, é ter clareza nas ideias. É ir direto do ponto que eles querem. Acabou. Sem enrolação, sem mimimi. Organização. Então, o segundo tópico para uma boa redação. Organizar bem essa sua redação. Por exemplo, sabe o que é uma redação nada organizada? Aquela redação que não tem parágrafo. Alguém aqui já fez uma redação sem parágrafo? Às vezes você esquece de dar aquele espacinho ali que a tia do Fundamental 1 já explica pra gente, né? Que é aquele dedinho que você coloca ali no início da margem, né? Aquele é o espacinho do parágrafo. Então, se você já começa a sua redação sem parágrafo, você já não soube fazer esse segundo tópico aqui que eles exigem, ó. Organização. Eu pensei que parágrafo fosse um mini texto todo. Mas ele começa como? Eu pensei, eu sei que o parágrafo é aquele espacinho, mas eu não sabia que aquele espaço era o parágrafo. Eu pensei que fosse o texto todo. O parágrafo, ele começa daquele espacinho que você dá e aquelas linhas que você está considerando na sua fala um mini texto, né? Isso é um parágrafo, só que ele tem um início. Se você não dá aquele espacinho, pegou, você não começou um parágrafo. A banca, ela não vai considerar um parágrafo. E a sua redação, ela já vai começar sem estrutura lógica. Qual é a estrutura lógica de uma redação? Você começa a redação com o quê? Não é nem com parágrafo. O que tem que ter no início da redação, na primeira linha? Título. Pois é. Tá vendo? Se você não começar com título, pegou. Se o título é exigido, ele está nas instruções ali que você precisa colocar um título, você não coloca, você já está perdendo ponto. Então, assim, o primeiro é o título. Opa, você fez o título, você já está seguindo uma estrutura lógica coerente de acordo com a banca. Mas normalmente não é uma ser feita, Depende, tem gente que gosta de fazer por último. Mas aí o que eu já vi de erro quanto a isso? Deixar por último. Eu acho bacana deixar por último, mas você tem que ter uma certa malícia quanto a isso. O que eu digo? Tem gente que esquece de botar o título e já começa na primeira linha o parágrafo. Aí faz toda a redação, aí chega ao final, ih, caramba, esqueci do título. E não tem mais espaço para colocar. E aí? Agora, se você já é aquele aluno, aquele candidato ali a essas provas, né, que está praticando, treinando, você já sabe que tem que pular uma linhazinha ali, porque você vai botar o seu título no final. Então, só tem que ter atenção a isso. Por que a galera considera importante deixar o título para o final? Porque depois que você monta o seu texto, às vezes, de início, você não tem um título bacana em mente, né? É difícil você pensar num título interessante, atraente, antes de começar a escrever. Mas aí você vai e escreve seu texto todo. Aí, no final, você pensa assim, pô, eu vou colocar o título falando sobre isso, porque é esse o foco do meu texto todo. Aí você vai lá e pensa num título bacana. Por isso que é legal deixar o título para o final. Só cuidado para não deixar espaço para aquele título. Aí, ó, já era. Por isso que é bacana fazer um rascunho antes de fazer a redação oficial. Tem um espaço do rascunho no caderno de questões. Você faz seu rascunho lá bacana, você vai lembrar que no final bota o título. E o primeiro que você faz na sua folha oficial é o quê? O título. Que você já vai ter colocado no rascunho. Aí é interessante, tá? A adequação ao tema. Gente, toda redação, quando a gente vai escrever, isso desde a escola, então não vai ser diferente no concurso militar. Toda redação tem que ter um tema. Você tem que escrever sobre alguma coisa. O que é o tema? É o motivo pelo qual você está escrevendo. Seja tecnologia, meio ambiente, são temas. Então, toda redação, para começar a ser escrita, para você começar a ter ideias, você tem que adequar aquele seu texto ao tema que está sendo exigido. Sabe uma coisa muito comum de acontecer também? O tema é um, e a banca vai colocar o tema lá no seu caderno de questões, vai ter o tema, e você vai falar sobre outra coisa, totalmente diferente do tema, sem conectar o tema. O que vai acontecer? Você vai perder ponto. Você não está fazendo um texto adequado ao tema. O tema é X, você está escrevendo sobre Y. Não faz sentido. Então, cuidado, porque esses 3 tópicos, essas bancas militares costumam cobrar muito.
O seu texto precisa ser claro, suas ideias precisam ser claras, você precisa saber organizar esse texto, cuidado com a quantidade de linhas de um parágrafo também. Tem gente que faz 10, 15 linhas um parágrafo. Tá errado. Você não está sabendo usar isso aqui, ó. Como é que você vai fazer praticamente metade do seu texto um parágrafo? 15 linhas, um parágrafo. Aí mais 15 linhas, segundo parágrafo. Tá errado. O parágrafo, para ele ser considerado um parágrafo bacana, que esteja ali dentro do que a banca espera, ele tem que ter de 5 a 8 linhas no máximo, estourando. Não pode ter 2, não pode ter 3, não pode ter 4. Você faz ali uma média de 5, 6, 7, estourando 8 linhas. E mesmo assim tem que ter cuidado. E você vai se animar, né? Opa, fiz 8, vou seguir. 9, 10, rapidinho chega a 10. Aí ferrou. Então, assim, não dá para perder ponto por conta disso. Isso é coisa básica. Isso é coisa que você não pode dar mole. Isso não dá. E adequação ao tema, como a gente já comentou aqui. O texto precisa ter a ver com o tema. Então, se o tema é meio ambiente, você tem que falar sobre o que a banca quer ali no meio ambiente. Se o tema é tecnologia, já caiu tecnologia, se não é eficaz. Então, você tem que falar tecnologia. Não pode sumir do nada. Aí eu botei uma frasezinha, ó, que muitos ficam desesperados, né? Mas eu não sei escrever, eu não gosto de escrever. Não é sobre escrever difícil. É sobre escrever bem. O que eu quero dizer com essa frase aqui? Não se prendam a saber palavras muito difíceis, muito rebuscadas, para conseguir tirar uma boa nota na Equicad no Colégio Naval. Não se prendam a isso. Eles não querem que você mostre que você sabe escrever difícil, que você sabe usar palavras que ninguém conhece. Você vai ficar preso a isso? Não vai sair nem 5 linhas da sua redação. Você vai ficar procurando usar a palavra muito difícil, de repente você nem conhece o significado daquela palavra. Tá? Pode? Então, assim, para de se prender a ter que escrever difícil, escrever rebuscado. Vamos escrever bem e escrever o que eles querem. Direto, claro. Que tipo de tema cai nessas provas? Eu trouxe alguns aqui, que já caíram. Vou falar para vocês alguns que já caíram. Mas, assim, acho bem bacana a aposta quanto à tecnologia. Acho bem legal. Coisas que nós estamos vivendo de tecnologia. O que eu indico a vocês? O que vocês puderem ler, leiam. Não fica só em Roblox, né? Só jogando no celular. Leiam sites de notícias. Estejam inteirados sobre o que está acontecendo na atualidade. Saibam ter repertório. O que é ter repertório, professora? Quanto mais você lê, mais você estuda temas diferentes, mais a sua cabeça, a sua mente, ó, se abre para essas coisas. Aí você vai saber o que tem que escrever. Agora, se você é aquela pessoa, né, que só fica o tempo todo no joguinho do celular, só vendo fofoca de personalidade na internet, o que isso vai agregar na sua redação? Tentem pensar por um outro lado, usar a internet a seu favor nesse momento que você está se preparando para uma prova importante como essa, né? Vamos lá. Qual é o tipo de texto que eu tenho que dominar para mandar bem nessas redações? Tanto Epicar quanto Colégio Naval. Esses dois tipos aqui, ó. Eu preciso dominar o texto argumentativo, porque ele vai te dar uma opção lá na hora. Eu vou mostrar para vocês como foi em 2024 Epicar aqui. Você tinha duas opções. Ou você fazia um texto argumentativo, ou você fazia um texto expositivo. E aí? Como é que eu sei na hora ali para escolher? Eu vou escolher fazer um texto argumentativo ou eu vou escolher fazer um texto expositivo? Para ter essa escolha, para conseguir ter esse domínio, você precisa entender qual é o objetivo desses tipos de texto. O texto argumentativo, o nome já diz, você tem que argumentar. Esse texto, o foco dele é em defender um ponto de vista. Então, se você escolher ali fazer um texto argumentativo, você tem que argumentar. Explicar o porquê você pensa aquilo, explicar quais são as suas argumentações, quais são os porquês daquilo. Você vai ter que explicar muito dentro desse texto. Desenvolver esse argumento de forma bacana e eficaz. Agora, se você escolhe o tipo expositivo, aí já muda um pouquinho de figura. Ele já é um pouco diferente do argumentativo. No expositivo, você tem que expor. O que é expor alguma coisa? Você tem que explicar o tema.
Aqui não necessariamente a ênfase é na argumentação, mas sim em explicar conceitos, explicar aquele tema de forma minuciosa. Então, a Eficária, ela vai te dar duas opções. Ou você vai fazer um texto argumentativo, ou você vai fazer um texto expositivo, e você vai ter que escolher. Ah, mas eu preciso explicar para eles qual eu escolhi? Não precisa. Eles vão saber na hora de começar a ler seu texto, se o seu texto é argumentativo ou expositivo. Porque tem características aqui bem diferentes de um para o outro, né? A gente vai ver isso aí também. Erros que eliminam o candidato. Gente, por favor, não vamos cometer esses erros. Já vamos começar a praticar de hoje, para não chegar no dia e dar esse mole. Fugir do tema, já falamos sobre isso. O tema é X, você coloca Y, ferrou. Não vai dar certo aí, não vai dar bom. Você pode até zerar essa redação, dependendo do que você escreveu ali, sem nexo nenhum, né? Sem conexão. Texto sem parágrafo. O que eu falei para vocês? Se esquecer o parágrafo, você vai cometer um erro gravíssimo. Sabe por que um texto considerado bom é um texto com parágrafos? Porque você consegue dividir as suas ideias. O parágrafo, ele serve para isso. O primeiro parágrafo, você tem um porquê. Porque ele é o primeiro. Ele é a introdução do seu texto. Por isso que ele é importante. Aí, o segundo parágrafo. Vamos lá. O segundo parágrafo, você já vai ter falado sobre o tema, não vai? Então, qual é o intuito do segundo parágrafo? É desenvolver aquele tema. É começar a sua argumentação. Então, cada parágrafo ele tem um objetivo. Se você esquecer de fazer parágrafo, a banca vai pegar sua redação e vai falar assim, ué, mas cadê a apresentação do tema? Cadê a defesa dos argumentos? Cadê o desenvolvimento? Cadê a conclusão dessa redação? Não estou sabendo identificar. E vocês acham mesmo que os corretores de concurso militar vão ficar ali tentando desvendar o que você quis escrever? Não vão. Não é igual a professora na escola que tenta ajudar a gente, caramba, minha redação ficou péssima, mas a professora conseguiu me dar 0,25, 0,5, porque ela entendeu alguma coisa ali. Gente, banca de concurso militar não vai se preocupar em entender o seu texto. Outra coisa é a letra legível. Se não entenderem a letra de vocês, acabou. Eles podem zerar também a redação por não entender a sua letra. Então, acham que a letra está um pouquinho confusa de entender? Vamos praticar essa letra. Vamos treinar isso. Não dá para chegar com uma letra, um garrancho, sem dar para conseguir ler. Aí o aluno me pergunta, mas professora, minha letra tem que ser bonita? Aí eu falo para os alunos assim, não. Sua letra não tem que ser bonita. Sua letra tem que ser legível. Deu para ler? Ok. Você ficar fazendo um contorno, coraçãozinho no pinguinho do i, pelo amor de Deus, coraçãozinho no pinguinho do i, nunca façam isso. O pingo não é um pingo? Por que você vai botar um coraçãozinho no pingo? Se é um pingo. Quadrado, tia. Aonde, Gito? No item do quadrado. Ah, é porque ficou, né? Ficou um zoom aqui maior, né? Do que era para ter ficado. Mas assim, você sabe que aqui é um acento agudo. É isso? Sabe que é um pinguinho no i, por mais que esteja um pouco, né, quadrado ali, como ela falou. Você sabe, tem que ser assim. Mas assim, eu já vi aluno colocar coração no pingo do i. Não pode, né? Texto sem parágrafo, então, não vamos fazer, vamos cortar isso. Linguagem muito informal. Vamos lá. Usar gíria, não pode. Usar muitas palavras que têm a ver com a coloquialidade, com a oralidade. Por exemplo, aí, né? Isso a gente não pode usar, porque fica muito informal. Olha a musiquinha aí. Pode desligar isso, se estiver tocando, tá bom? Eu acho que eu vou ter que terminar. Não? Ué? Bom, evitaremos para essa redação a linguagem informal. É porque às vezes você está escrevendo um texto, aí do nada você vai e coloca ali. O que a gente pode colocar no lugar do aí? Que aí sim vai ficar formal. Então, isso aí. Vou falar? Se a gente usar, ao invés de usar para, usar para, normal? VC no lugar de você. Exemplos assim, né? Que você não vai botar, mas são exemplos. Tem que ter cuidado com isso. A linguagem da internet, né? Que a gente usa muito aí no WhatsApp, qualquer Gíria, expressão, abreviação em geral. o que? Não entendi. Qualquer gíria, expressão e abreviação em geral.
Isso aí. Uhum. Tudo que for muito informal e coloquial, sabe por quê? O que você vai ter que usar lá na sua redação é a norma padrão. E a norma padrão, ela não é isso aqui. Ela é diferente. Isso aí, ela é a norma culta. Ela é a linguagem formal e não informal. Então, você vai fugir do que a banca quer que você faça. Outro erro gravíssimo. Falta de conexão entre as ideias. Boa noite, aqui na sala lá. Então, assim, se você não souber conectar suas ideias dentro do texto, você também vai estar cometendo um erro. O que é conectar as ideias? É aquilo que eu falei para vocês, saber que o primeiro parágrafo é de introdução. O que tem que ter um parágrafo de introdução? Saber que o segundo parágrafo já é o começo do desenvolvimento. Então, o que eu tenho que botar no meu desenvolvimento? O último parágrafo a gente chama de conclusão. Então, o que tem que ter nessa conclusão? Isso é saber conectar as ideias dentro do seu texto. Por exemplo, ninguém vai deixar para colocar a sua tese, que é a sua opinião sobre o tema, no último parágrafo, né, gente? Isso é não saber conectar as ideias. Pegar a mesa também, pegar um pouquinho. Melhor, né? Para apoiar a sua... Normalmente tem que ter Oi? Ele tem que ter geralmente é um de introdução. Obrigada. 2 a 3, mas ainda faria 2, acho 3 muita coisa, de desenvolvimento e um de conclusão. 4 parágrafos está bacana para esse tipo de redação. Isso. Se você mantiver de 5 a 8 em cada um, tá bacana. Mais ou menos essa parte que tem que ser maior. O desenvolvimento. Isso aí, que são 2 parágrafos, né, do mínimo? Verdade. Pode falar? Tem 2 comunzinhos aí. O máximo eu botei aqui, mas geralmente é de 20 a 30 linhas. Mais ou menos assim, 25 a 30, 20 a 30. A participação comunicativa na introdução é obrigatória? Não. Eu vou falar para vocês, a redação de um curso militar, ela tem regras, exigências, tem, a gente vai ver aqui, eu trouxe até exemplos que já caíram, para vocês verem como vai estar no dia lá no caderno de questões, então eu trouxe para ver realmente como vai acontecer isso, mas não tem um rigor como o do Enem, por exemplo, né, que tem que ter repertório, tem que ter proposta de intervenção, não tem esse rigor, ela tem um ponto diferente nesse aspecto. Tá? Então, assim, não precisa ter antecipação argumentativa, não precisa ter tese 1, tese 2, argumento 1, argumento 2, não precisa. Desde que você encaixe ali bonitinho que eles querem, tá bom, tá? E a letra ilegível também é erro muito comum cometido nessas redações, tá? Vamos lá, para quem vai fazer EPICAR em colégio naval aí? Quais são as semelhanças entre essas redações? Aqui vai servir para todo mundo, quem vai fazer EPICAR e quem vai fazer colégio naval. As 2 provas, elas exigem norma padrão da língua, então tá bacana, por enquanto, né? Isso é muito comum, toda redação que a gente vai fazer de concurso, de prova, assim, né, importante, a gente tem que usar a norma padrão, né? A não ser que o tipo de texto seja totalmente diferente, seja, não sei, um conto popular, uma fábula, aí muda um pouquinho de figura, mas não acontece aqui. As 2 provas, elas valorizam a organização e a coerência. Isso é muito mais importante do que você seguir um certo repertório, seguir uma certa tese específica. Não, elas prezam muito pela sua organização e pela sua coerência. Cobram clareza e objetividade. Eu acho esse tópico aqui importantíssimo, ó, objetividade. Por quê? Tem candidatos que ficam rolando, falando a mesma coisa o tempo inteiro, porque não sabe mais o que colocar na redação. Aí você vai estar cometendo o quê? Você não está sendo objetivo. Então, ela já vai analisar isso aí. Cuidado com isso. Clareza e objetividade. Por que essas bancas penalizam fortemente? Erro gramatical. Gente, isso aqui, você perde muito ponto. Cuidado, meu.
Você vai perder muito ponto se você cometer erros gramaticais. Se tem uma coisa que eu falei para vocês naquela primeira aula de português, eu acho que vocês vão lembrar. Uma coisa que o concurso militar preza muito em suas provas é o uso da língua portuguesa. É o bom uso das normas, das regras da língua portuguesa. Então, se você comete erro gramatical, vai pegar para você ali, você vai perder ponto. O que seria erro gramatical, professora? Não saber usar vírgula, trocar um mas sem ir com mais, com i. Errar, literalmente, letras, por exemplo, a palavra tem que ser escrita com M, você botou M. Isso são erros gravíssimos para a banca de concurso militar. Então, por isso que a ênfase aqui é na língua portuguesa. Se você não estuda português, você não vai fazer uma boa redação, essa é a verdade. Então, muito cuidado com a gramática da língua aqui. No tema, eles penalizam muito. O que eu quero dizer com isso? Você perde muito ponto com isso. Então, muita atenção na hora que for escrever quanto a erro gramatical, fuga ao tema. Falta de escritura, já falamos isso, né? Então, se você comete esses 3 deslizes, você está perdendo muito ponto na sua redação. Não existe repertório, presta atenção aqui. Tanto a EPICAR quanto o Colégio Naval são bancas que não exigem repertório sofisticado estilo Enem. Coisa que a gente estava comentando agora um pouquinho, né? O foco é mais escrita correta e lógica. Olha que legal. Isso aqui facilita muito a nossa vida. Então, não é como a gente precisa, por exemplo, citar a Constituição Federal. Não. Tem uma pegada bem diferente. Vocês reparem que tudo que a gente falou até então, eles priorizam muito você sabe escrever português? Você vai fazer uma boa redação. Se não sabe, você não vai fazer uma boa redação. Primeiro ponto. Segundo ponto, você entendeu o tema? Eles priorizam isso. Entendeu o tema? Então você vai fazer uma boa redação. Legal. Você sabe a estrutura do texto argumentativo e expositivo? Você sabe usar bem ali na sua redação? Você vai mandar bem. Eles vão gostar. Agora, caramba, eu não tenho repertório para usar, eu não sei. Gente, não há necessidade, não é uma regra usar repertório na redação de colégio naval, ou EPICAR, não é uma regra. Oi? Falta de estrutura. Não, o quadrinho. O foco é mais escrita correta e lógica. Tá bom? Você escreveu bem, escreveu corretamente, né? Usou vírgula, sabe escrever as palavras, usar as conjunções, preposições. E tem lógica o seu texto, faz sentido? Tá bom, tá muito bom, tá indo pelo caminho certo. O que é repertório? Repertório é você trazer algum conhecimento de fora para dentro da sua redação, conhecimento de mundo. Por exemplo, filmes, livros, músicas, isso é repertório. A redação de concurso militar não exige que você utilize repertórios como esses que eu acabei de falar. Mas, se você souber e estiver dentro do seu argumento ali, você até pode usar. Mas não é igual no Enem que você tem que ter 3 repertórios. Não. Não tem essa obrigatoriedade. Dá para você escrever muito bem uma redação de Colégio Naval e EPICAR sem você usar repertório sofisticado, repertório padrão, né? Coringa. Não há necessidade. Olá. Boa noite. Agora só tá de cadeira. É só cadeira mesmo. Todo mundo entendeu as semelhanças, então? Então tem que fazer isso nas 2. Tanto EPICAR quanto o Colégio Naval. Não existe repertório estilo Enem. O foco na avaliação deles é mais na escrita e na lógica do seu texto. Ok? Agora, vamos para as diferenças? Olha que interessante. Tem alguma diferença, sim. É pouca coisa? É pouca coisa, mas tem que ter uma certa atenção. A EPICAR, ela cobra uma redação mais objetiva e mais direta. O texto geralmente é mais curto, temas mais concretos e diretos, menos exigência de reflexão profunda. O texto realmente tem que ser objetivo, direto, pronto, sem enrolar muita coisa ali. Ela vai valorizar a objetividade, organização e clareza, como a gente já viu. Qual é o perfil da EPICAR?
Escreva certo, organizado e direto. Acabou. Você escreveu certo, organizado e direto? Muito bom. O EPICAR você já está garantido ali. Agora, colégio naval, essa prova ela é um pouco mais exigente do que a EPICAR. Em que sentido, professora? O texto ele costuma ser mais elaborado. Eles pedem uma reflexão mais profunda. O tema ele pede uma reflexão mais profunda do que o da EPICAR. Os temas são mais abstratos e reflexivos, como eu falei para vocês. Então, exige que você pense um pouco mais sobre aquilo ali, reflita um pouco mais sobre aquele tema, para não sair escrevendo tão diretamente como o EPICAR quer. O Colégio Naval já tem essa diferença. Eles exigem uma maior maturidade argumentativa e uma maior capacidade crítica. A partir do momento que o Colégio Naval ele quer que você reflita sobre uma temática, ele vai exigir que você escreva de maneira mais profunda também. Então, essa é a principal diferença que eu enxergo entre EPICAR e Colégio Naval. EPICAR é mais direto, é mais objetivo, não é profundo, o tema é mais direto, objetivo. O Colégio Naval tem uma profundeza maior nas ideias, tem uma argumentação que você vai ter que aprofundar um pouco mais. Ah, é mais difícil? Não considero mais difícil. Só considero que a gente tem que ter um cuidado maior na hora de ler o tema, interpretar o tema. Aí eu teria esse cuidado na hora que for fazer a prova do Colégio Naval. EPICAR, o tema é mais direto. Você vai ler e você já vai entender de cara. O Colégio Naval, não. Os textos estão mais complexos, né, da própria prova. Então, você tem que ler com cuidado, interpretar de forma crítica. Mais crítica do que EPICAR. Essa é a diferença. Qual é o perfil, então, da banca do Colégio Naval na redação? Escreva bem, com profundidade e boa argumentação. Aqui a exigência da argumentação é maior que a EPICAR. Deu para entender essa diferença? Eles são muito parecidos, né? São tipos de prova, de redação muito parecidos. Mas aqui tem que ter um cuidado um pouco maior. Resumindo, EPICAR, você tem que ter clareza e objetividade. Colégio Naval, clareza e profundidade. Essa é a maior diferença, porque alguns aqui, de repente, vão fazer só Colégio Naval, outros só EPICAR, alguns vão fazer os dois, né? Então, só para entender um pouquinho essa diferença. Então, a EPICAR seria o texto mais expositivo e o outro argumentativo. Isso aí. Se bem que a EPICAR ela vai te dar uma opção. Você vai ter que escolher entre o expositivo e o argumentativo. Se você escolher na EPICAR o argumentativo, é só você ir direto ao ponto. Você não precisa ficar, né, pensando, refletindo, criticando para chegar naquela sua argumentação. Não. Já no Colégio Naval, sim. Você vai precisar criticar. Geralmente é um tema que é mais crítico. E é um tema que faz a gente refletir sobre várias situações, sobre vários questionamentos dentro daquele tema. Vou mostrar para vocês com exemplos aqui que vai ficar melhor de entender. Mas é isso. Quem vai fazer EPICAR aqui? Levanta a mão. Só EPICAR. Opa, tem uma quantidade bacana, né? Só Colégio Naval. E quem vai fazer os dois? Ih, gente, tá bem dividido, hein? Tá bem dividido. Eu achei bem parecido aí. Mas é isso. Olha só o tema da redação da EPICAR de 2024. Vamos avaliar aqui. Sabe por que eu gosto de fazer essas análises, essas avaliações? Quem consegue avaliar o pedido de redação, a proposta de redação, entender o que eles querem, vai conseguir chegar no dia, interpretar, avaliar aquela proposta ali e vai conseguir fazer uma boa redação. Essa daí? Caramba, lá, ele tá com ela ali, ó. A proposta ali. Muito bom. 2024 mesmo? É EPICAR, né? Aí. Olha como vem para vocês o pedido de redação. Vem assim, prova de redação. Olha que interessante como eles pedem essa redação. Com base nos textos desta prova. Ih, caramba, e agora? Você vai ter que voltar lá nos textos que provavelmente você já respondeu, porque a prova de redação ela vem mais para o final. Primeiro vem português, matemática, né? Então, você tem que voltar nos textos da prova e analisar quais eram os temas. Quais eram os temas que caíram ali naqueles textos. Aí, vamos seguir. Com base nos textos dentro da prova e no seu conhecimento de mundo,
Aí ele está ativando o que na sua mente? Aí ele está ativando o repertório. Porque não é que você tem que usar nessa redação. Você vai ter que demonstrar que você conhece aquele tema. É isso que está pedindo aqui. Escreva um texto expositivo. Olha a atenção que eu chamo a vocês aqui. Ou argumentativo. Aqui você tem poder de escolha. Ele não trava para você que você tem que fazer só um tipo de texto. Não. Se você treinou mais expositivo, faz o expositivo. Se você achou melhor argumentativo, se deu bem ali na hora de argumentar, faz o argumentativo. Então, você tem que escolher entre um ou outro. Em prosa, o que é um texto em prosa? Olha a atenção aí que está chamando. Em parágrafos. Aí você vai e faz o quê? Esquece o parágrafo. Você já está cometendo um erro aqui, ó. Você já não está fazendo em prosa. Não pode esquecer parágrafo. Está exigindo ali, ó, em prosa, com parágrafo. Refletindo sobre a seguinte questão. Aí vamos lá, você já tinha que voltar nos textos da prova, entender o tema que eles trabalharam ali naquela prova, né? De repente eram textos falando sobre Amazônia, meio ambiente, né? O foco, de repente, pode ter sido esse na prova. Aí, vamos lá, se refletir sobre esses textos, você tem esse conhecimento de mundo, porque você lê notícias, você lê livros, né? Você tem que ativar esse conhecimento na sua mente também. E você vai agora refletir sobre a seguinte questão. Aí vem aqui, entre aspas, qual é o tema? Ele está aqui, ó. Apesar do desentendimento motivado pelas diferenças geracionais de gerações, né? É possível que haja uma convivência saudável entre as gerações? É uma pergunta. Por que é uma pergunta? Para você refletir. Para você parar e pensar. Caramba, realmente será que isso acontece? Aí você vai ativar o seu conhecimento de mundo. Então, aqui ele está querendo mais ou menos, né? A ideia ali é que você escreva sobre as diferenças geracionais. Se realmente é possível haver uma convivência entre gerações diferentes. Por exemplo, a geração da sua avó, da sua tia, da sua mãe, a sua geração, as próximas que virão. É possível haver uma convivência saudável entre essas diferentes gerações? Provavelmente, os textos da prova de português estavam falando disso. Então, eles meio que antecipam o tema da redação, da EPICAR. Aqui o exemplo é da EPICAR, né? Assim que vai vir a redação. O tema é que está aqui, ó, em negrito, entre aspas, para você não fugir dele. Tá. Também, como eles até puxaram das questões anteriores, no caso, seria até uma forma de trabalhar no começo, para quando você for fazer a redação, você já ter uma ideia do problema. Isso aí. Perfeito, falou tudo mesmo. Se a redação viesse primeiro, você não teria aquele conhecimento ativado, né? Você não teria aquilo ali. É verdade, faz sentido. Muito bom. Provavelmente, de repente, tinha algum textinho em matemática sobre isso, né? Sobre esse tema. Aí, olha as instruções. Olha que interessante aqui, eles especificam muito bem, né? Considerem os textos desta prova como motivadores e fontes de dados. O que isso aqui é bom para a gente? Eles estão permitindo o que aqui? Como base. Que você use como base os dados que apareceram nos textos anteriores, né? Muito bom. Agora, vamos lá. Olha em negrito. Não os copie. Aí, qual é o primeiro erro que o carinha lá vai fazer? Copiar. Ele vai pegar o dado do jeito que está naquele gráfico da questão 1 de matemática e vai botar bonitinho do jeito que estava ali na redação. Ele acabou de falar aqui, parece que ele vai pedir uma coisa, não é isso? Aí ele vai e fala, não os copie, sob pena de ter a redação errada. Você está estudando o ano inteiro para essa prova, aí você vai lá e copia o texto dado lá do texto. Zerou sua redação. Mas você gravaria para a prova. Tem como você passar em você? A redação ela faz parte também da composição da sua nota, né? Não adianta você ir bem em matemática, tirar a nota máxima, acertar todas as questões de matemática e zerar a redação, por exemplo. Então, assim, vamos tentar manter uma nota bacana aí, para não zerar. Aí, vamos lá. Segundo tópico. A redação deverá conter, no mínimo, 100 palavras, considerando-se palavras todas aquelas pertencentes às classes gramaticais da língua. Então, vamos lá.
Aqui ele meio que fala um monte de coisa, mas pra gente, não quer dizer muita coisa. Ele está dizendo que você tem que escrever um texto. É isso. Recomenda-se que a redação seja escrita em letra cursiva legível. Olha o que eu falei para vocês, de ser legível, não bonitinho, enfeitadinho, periquetada, né? Caso seja utilizada a letra de forma, qual é aquela letra de forma? Aquela que é tudo maiúsculo, sabe qual é? Ali, ó. Que é caixa alta. Ah, tem aqui, ó, que legal. Isso aí. Então, assim, as letras maiúsculas deverão receber o devido realce. Gente, aí eu acho uma coisa muito louca fazer isso. Você escreve seu texto todo em caixa alta. Então, deduz que todas as letras estarão maiúsculas, não é isso? Só que na letra maiúscula, você tem que dar um realce para ela. Imagine só. Se você já escreve tudo maiúsculo, tecnicamente, né, do jeito que eles estão falando aqui, mas aí na letra que começa o parágrafo, por exemplo, ou depois do ponto, você tem que botar ela maior para eles entenderem que essa sua letra é a letra maiúscula. Eu não faria isso. Faz a letra bonitinha em cursiva, diferenciando minúscula de maiúscula. Quem tem mania de usar essa letra de forma, cuidado, porque você vai se perder. Porque para você tudo é maiúsculo ali, deduz-se isso, né? E você vai ter que chamar uma atenção maior para a letra que realmente deve ser maiúscula. Então vai ficar uma coisa, né, estratosférica, vai ficar uma coisa meio doida aí no seu texto. Então, evitem usar. Eu indicaria evitar usar essa letra de forma. Faz a letra cursiva bonitinha, como botar aqui, ó. Só diferencia maiúsculo ali quando for início de parágrafo, início de frase, né? Aí sim você vai usar a letra maiúscula bacana. Mas até isso eles estão liberando aqui, tá vendo? Você só tem que ter o cuidado de diferenciar maiúscula, mas eu evitaria, como eu falei para vocês. Utilize caneta de tinta preta ou azul. Então, você pode levar tanto azul quanto preta para fazer essa redação. Olha o que está em negrito ali, no penúltimo tópico. Dê um título à sua redação. Então, quer dizer que se eu optar por não fazer, eu posso? Não. Título na redação da EFICAR não é opcional. O título ele é obrigatório, sob pena de zerar a sua redação. Você perder ponto na sua redação por conta da falta desse título. Então, tem que ter título. Não assine a folha de redação. Você não pode se identificar. Você tem que ter só o seu texto e vai ter a sua numeração de inscrição, por exemplo, né? Então, você não pode de maneira nenhuma assinar essa folha de redação, fazer desenho, nem outras coisas. É só o seu texto mesmo. E não pode sublinhar o título. Não, não se sublinha título. Porque já entende que você sublinhou para dar um destaque, não é isso? É. Não precisa. O título ele já está na primeira linha, então ele já tem um destaque, reparou? Ele já está na primeira linha. E geralmente o título, gente, ele tem que ser curto. Não faça um título de 2 linhas. Pelo amor de Deus, não precisa. Mas, por exemplo, aqui é a folha de rascunho, não sei como é que é a folha da redação em si, mas aqui na folha de rascunho tem um local exato para Vou botar um título. Eu acho que vira para mim essa folha, só para lembrar. Eu não, se eu não me engano, não vem assim, não. Escrito título, não. Eu acho que não. Eu acho que até botei aqui a folha como é. Não sei se eu botei essa ou realmente é oficial. Mas no rascunho vem um espaço para o título para você montar a sua redação ali. Mas eu tenho quase certeza que não vem assim, não. Tá bom? Mas vamos seguir. Ah, aqui, ó. É a de rascunho. É tipo essa daí que você mostrou. Aqui, gente, é o momento de você rascunhar. Aqui ele considera que essa linha aqui é só do título. Já facilita para vocês, né? Porque se não vier essa linha aqui, o título tem que estar nessa primeira linha, né? Na número 1. Mas se vier o espaço reservado para o título, aí fica mais fácil ainda. Nas provas tem essa linhazinha ou nas provas? Geralmente não. Geralmente não vem essa primeira aqui, não. Mas, por exemplo, Mas se vier, já te ajuda. Ali na linha 1, tem que pular a linha 2? Não se pula a linha entre título e início de redação, início de parágrafo, digamos assim. Eu tive que incluir Isso aí, juntinho, tá? Porque se você bota o título aqui, aí você pula essa linha, você está desconsiderando o uso dessa linha aqui, né? Então você vai estar perdendo uma linha, digamos assim. Oi. Ah, tá, porque eu encostei o dedo, né? Aí ficou. Ai, deu um zoom aqui. Então é só para vocês entenderem como vem essa folha de rascunho. Aqui, gente, vocês podem rasurar, podem escrever, riscar, fazer o que vocês quiserem fazer na folha de rascunho. Mas eu vou dar uma dica. Se você está com sua caneta ali, não tá? Na hora?
Vamos começar a praticar a redação a caneta. Nada de fazer a lápis. Pois é. Cuidado, porque o que está no seu rascunho, você vai passar para a folha oficial. Então, vamos lá. Digamos que o seu rascunho, você ocupou as 30 linhas que tem no rascunho e ainda escreveu em volta assim da sua folha, né? Porque não coube nas 30 linhas. Qual vai ser o erro que você vai cometer na folha oficial? Você não vai ter espaço. Eu já vi aluno que chegou para mim e falou: professor, eu fiz uma redação muito boa, a redação era nota máxima, mas eu fiz 35 linhas no meu rascunho. Aí cheguei para passar para oficial, para a folha oficial, não deu. É claro que não vai dar, só tem até 30 linhas na folha oficial. Sério? Caramba! Mas tem gente que acaba cometendo erro por excesso, repararam? Tem que ter cuidado também. Aqui do rascunho? Não, Geralmente ele fica no meio, né? Como ele não é grande, ele tem que ser uma frase curta, de 3 palavras no máximo, assim, ele é centralizado, né? Ele fica bem ali em destaque no meio dessa linha. Olha no Colégio Naval, para quem tem dúvida de como é EPICAR, já mostrei como aparece a EPICAR. E como é o tema da EPICAR. Meninos, por favor. Agora, eu vou mostrar um exemplo de como vem no Colégio Naval. Como eu vi que muitos aqui também vão fazer, né? Colégio Naval, então tem que ficar ligado nisso. Aqui um exemplo muito recente, ó, gente, 2025, ano passado. Então, vamos se basear aqui em cima desse exemplo. Aí, as instruções, elas vêm primeiro, vocês repararam? Elas vêm bonitinhas assim no início, para você entender, ó. A redação deverá, olha a exigência aqui, olha a diferença da EPICAR para o Colégio Naval. A redação deverá ser uma dissertação argumentativa. Aqui há uma exigência de ser um texto argumentativo. Você não pode escolher fazer um expositivo, por exemplo. Com ideias coerentes, já falamos desde o início da aula, claras, objetivas, em língua portuguesa, com letra legível. Se utilizar da forma, a letra de Hoffmann, né? De caixa alta, como a gente chama, mesma coisa da EPICAR, ó. As letras maiúsculas deverão receber o devido realce. Então, olha a semelhança entre elas aí, aparecendo mais uma vez. Deverá ter no mínimo 15, olha a diferença agora. Aqui você pode fazer 15 linhas, no mínimo. Então, eu considero para uma redação de concurso militar 15 linhas. Tranquilo, né, gente? Você não precisa chegar a 30. Então, tá tranquilo por enquanto. Considerando o recuo dos parágrafos, mais uma prova cobrando o uso de parágrafos. E no máximo 30 linhas. Então, se você fizer 15, 16, 17, 18, 19, 20, até 30, tá bacana, eles vão aceitar. Não poderá conter qualquer marca identificadora ou assinatura, o que implicará a atribuição de nota 0. Você não pode identificar que aquela redação é sua, não pode botar seu nome. Ô, tia, dependendo de quanto você faz de linhas, vai perguntar na nota? Não. Às vezes, você faz uma redação com 15 linhas, mas dentro do que eles querem, e você tira a nota máxima. Às vezes, você faz uma redação de 30 linhas e não segue o que a banca quer. Aí você tira a nota péssima. Entendeu? Não há uma diferenciação quanto à nota, né? Tem que ser um texto seguindo o que eles querem. Os trechos da redação. Olha outro exemplo, parecido com a EPICAR, hein? Os trechos da redação que contiverem cópia dos textos de apoio ao tema proposto ou dos textos do caderno de prova serão desconsiderados para correção. Sabe o que o Colégio Naval faz? Você está fazendo a introdução de 5 linhas, 3 linhas foi cópia do texto lá do caderno de prova. Sabe o que eles vão fazer com essas 3 linhas? Eliminar. Professora, Fala. é o seguinte, se tiver algum dado muito específico, eu poderia mencionar ele. Você pode escrever com as suas palavras. Isso você pode. A gente chama isso de uma paráfrase. Sabe o que é uma paráfrase? Quando você pega um texto que existe, isso. Você pega um texto que já existe, mas escreve com as suas palavras aquilo. Isso. É o famoso copia, mas não faz igual. Só que você tem que ter um domínio quando for fazer isso, né? Você não pode literalmente copiar o que está ali. Mas acho que vai ser. Hã? Acho que vai ser. Uhum. Isso aí. Fala. Na prova, ele vai explicar, tipo, deve sacar. Se eu realmente Não pode falar linha.
Entre título e início da redação não se pula linha. E se for um outro parágrafo? Tipo, aqui foi a introdução e a Não se pula linha de um parágrafo para outro. Você não vai perder linha nessa sua redação. Bota assim uma coisa na sua cabeça. Se eu não usar uma linha, eu vou estar perdendo aquela linha para minha escrita. Então é isso que a banca quer, que você não perca a linha. Se você ficar pulando, imagina 5 parágrafos. Você vai pular uma linha de um parágrafo para outro, outra linha, você perdeu 5 linhas da sua redação só ali pulando linha, deixando linha em branco, entendeu? Então não pode fazer isso. Pergunta aqui no online. Se pode pegar informação do gráfico para botar na redação. Com as suas próprias palavras, pode. Só não pode copiar do jeito que estiver na notícia ou no gráfico, mas fazer essa paráfrase que a gente chama. Escrever com as suas palavras, você pode. Tá bom? Oi. Eu tenho que ir embora mais cedo também. Pode, já vai agora? Depois pega no grupo o material para praticar a redação. Tá bom. E outra dúvida, se pode separar a sílaba, ou se é melhor não dar aquele efeizinho e botar a palavra direto embaixo. Tem alguma regra aqui? Deve separar a sílaba, sim. Corretamente. Tá? Se você separar a sílaba errado, de forma errada, você vai estar perdendo um pouco de seguir a norma culta da língua portuguesa, a norma padrão. Então, assim, separar a sílaba é importante, acentuar palavras é importante, usar vírgulas, usar crase, tudo isso é importante. Então, se a palavra não cabe na linha, se a palavra não cabe toda ali naquele finalzinho da linha, você tem que fazer a separação silábica adequada. Você não pode fazer assim, ó. A palavra não coube naquele finalzinho. Aí você vai deixar um espação em branco e vai botar a palavra na linha de baixo para não ter que separar a sílaba. Não pode fazer isso. Tem que seguir até o final da margem, o final da linha. Tá bom? Bom, vamos lá. Já vimos aqui, né? Vai ser descontado. O candidato deverá dar título à sua redação. Então, título tem que ter tanto na EPICAR quanto no Colégio Naval. Título é obrigatório para a prova de concurso militar. E isso faz parte da estrutura que a gente está comentando. O rascunho deverá ser feito em local apropriado. Isso está tranquilo também. Vai ter uma folha só para o rascunho, né? Agora, olha isso aqui. Colégio Naval, pessoal. Olha a diferença. Ele está mandando você ler texto anterior da prova? Não. Ele está fazendo o que aqui? Ele já bota texto de apoio ali depois das instruções para você avaliar. Aí aqui a gente tem o texto 1. Só o início para a gente ver do que se trata. Hierarquia e disciplina. Está falando sobre a disciplina, organização, sobre o corpo. Aí vamos lá, texto 2. Liderança, profissionalismo. Está falando sobre isso o texto 2. É claro que na hora você vai ler, né? Só estou indo um pouquinho mais rápido para a gente praticar e engajar. Aí, olha como os textos são grandes, galera. O que eu falei para vocês que o Colégio Naval tinha? Uma profundidade maior no tema. Isso aí. Olha a diferença. EPICAR, você não tem ali um monte de texto para você analisar antes de começar a sua redação. Você tem como base os textos anteriores da prova. Agora, Colégio Naval não. Ele te dá o texto aqui, aí vem a proposta, ó. Aí no finalzinho dos textos vem o tema. A partir da leitura dos textos de apoio e das suas reflexões, redija, quer dizer, escreva uma dissertação argumentativa a respeito do tema. Aí olha o tema como é um tema mais profundo, gente. Valores da Marinha, disciplina, liderança e trabalho em equipe. Olha que legal. Tudo que estava sendo falado aqui nos textos anteriores, nos textos de apoio. Sobre liderança, sobre espírito de equipe, né? Hierarquia, disciplina. Você teria que falar sobre isso. E dar um título, obviamente, ao seu texto. E aí, fala, o que vocês acharam? A gente poderia usar como repertório o próprio nome do nosso curso, que é a coluna de trabalho. A coluna de trabalho. Poderia? Sim, com certeza. Só que tem que ver como que você usaria. Porque, assim, não é um tipo de texto que exige uma proposta de intervenção. Entendeu? Ele uma parte De argumentação. liderando o trabalho aqui, porque isso encaixa muito com, de acordo com o texto que ela mandou no WhatsApp,
Tipo, ah, Tinha um texto, é dentro. isso? Me informa, Isa. da história dele, que ele lutou na guerra, que ele... Agora entendi. Era a história do Apollônio de Legal. Carvalho. Você usaria a história dele para falar sobre liderança, disciplina. Aí, que lindo. É isso. É muito lindo, muito bom. Você foi no ponto assim, chave. Perfeito. Gostei. Fala. Eu queria saber também, estava com uma dúvida. Ah. Quando você escrever redação, tem uma forma específica para escrever, por exemplo, botar em terceira pessoa? Eu pergunto para vocês. Estava nas instruções que pessoa você deveria usar? Não estava, né? Mas aí eu deixo uma pulguinha atrás da orelha. Se é para falar de um tema sério, um tema que não tem a ver com você especificamente, com suas emoções, seus sentimentos, vocês usariam a primeira pessoa? Não. Então, assim, eles não colocam como instrução, mas já te induz a usar a terceira pessoa. Porque em nenhum momento, olha o erro que você poderia cometer aqui. Em que momento você vai usar o seu sentimento, a sua emoção, as suas vontades para falar sobre valores da Marinha? Você ia fugir um pouco, não ia? Do que ele quer aqui? Então, cuidado. A terceira pessoa deixa o texto mais impessoal, deixa o texto mais objetivo. Entenderam? Então, eu usaria a terceira. A questão da argumentação, os argumentos normalmente eles envolvem uma opinião da coisa. Mas não há necessidade de você usar a primeira pessoa para dar sua opinião. Você quer o ponto de vista da sociedade. Hã? Você quer o ponto de vista da sociedade. Porque se você colocar a sua opinião, o texto vai ficar subjetivo. E a gente viu que os textos aqui tem que ser o quê? Objetivos. Entenderam a diferença? A subjetividade é você falar o que você pensa, o que você acha. Isso é só seu. Sua opinião. Mas quando essas duas redações aqui, essas duas bancas pedem objetividade e clareza, você não pode botar seus sentimentos, suas opiniões pessoais, nada disso. Por exemplo, eu acho que o ser humano ele deveria cuidar mais do ambiente, do meio ambiente em que ele vive. Reparem só, olha a diferença. Eu, Patrícia, acho que o ser humano deveria cuidar do meio ambiente. Agora eu vou reformular a frase. O ser humano deveria cuidar do seu próprio ambiente, do seu meio ambiente, do meio ambiente. Não ficou a mesma coisa? Para que eu vou usar a primeira pessoa? Eu acho que não precisa. Eu disse, na minha opinião, sem usar a primeira pessoa. E deixei ela clara, objetiva, direto ao ponto, acabou. Tá bom? Professor, você vai explicar palavras que são boas para usar nesses parágrafos e palavras que não se Vamos. Aí faz parte da aula de conectivos. Eu acho que aí valorizar. Não. Você começa, por exemplo, desenvolvimento com... a gente pode começar dessa forma, desenvolvimento 2. Isso, em primeira análise, em primeiro lugar. Vamos fazer sim, aula sobre. Olha só, quem perguntou os temas que já caíram aí? Olha que legal. Gente, isso aqui é usar estratégia. É você observar o que a banca da Epicar já cobrou, o que a banca do Colégio Naval já cobrou. Olha só, a Epicar costuma trabalhar temas diretos, concretos e ligados ao cotidiano. Aí eu botei aqui alguns que já caíram. Ó, a importância da disciplina na formação do jovem, o papel da escola na construção do futuro, a convivência em sociedade, a importância da leitura na vida das pessoas. Olha que temas interessantes e fáceis da gente falar, da gente escrever sobre. O uso da tecnologia pelos jovens. Então, isso tudo aqui já foi tema da Epicar. Mais alguns aqui, ó. A prática de esporte e seus benefícios, a amizade e sua importância. Olha que legal o tema, né? Falar sobre amizade é bem interessante. O respeito às diferenças, o valor da responsabilidade, a influência da família na formação do indivíduo. Olha como são temas diretos. É fácil da gente falar, é simples da gente falar, da gente escrever sobre. Isso aí. Então, isso tudo aqui já caiu na Epicar. Temas do Colégio Naval. Reparem na diferença do tema. Ele vai te questionar agora, ó. Liberdade e responsabilidade caminham juntas? Olha a diferença. O que faz quando você lê um tema assim, que é uma pergunta, você não tem que refletir? Olha aí. É isso. Os desafios da juventude na sociedade atual. O papel do indivíduo na construção de uma sociedade melhor. Olha como faz você pensar um pouco. Ética nas relações sociais.
O impacto da tecnologia nas relações humanas. Antes da gente seguir, o Colégio Naval costuma trazer temas mais reflexivos, falei para vocês, abstratos, exigem uma maior maturidade, uma reflexão, um pensamento maior. Olha esse aqui que eu achei bem legal. A busca pela felicidade na sociedade contemporânea. Caramba, é muito, né, profunda, a busca pela felicidade. A importância dos valores morais, o equilíbrio entre direitos e deveres, também é um tema que a gente reflete muito, né? Até que ponto é um direito meu aquilo, é um dever perante a sociedade. O individualismo na sociedade atual. E olha para a perguntinha aqui. O que significa ser cidadão hoje? É um outro questionamento, mais profundo. Então, quem vai fazer colégio naval, muita atenção a esses temas mais aprofundados, tá? Vamos lá, coloquei alguns temas que eu acho fortes, algumas apostas aí que a gente vai praticar, tá bom? Porque eu acho temas, assim, bem interessantes e que podem ser objeto aí, né, temas dessas provas. Acho bem bacana a tecnologia, falei para vocês, né? Não sei se vai cair a tecnologia puramente dita, ele vai conectar alguma situação atual, né? A ver com as redes sociais, responsabilidade nas redes sociais. Hoje em dia as pessoas acham que estão escondidas, né? Normalmente fala sobre interesse e mais Principalmente se a gente pensar em colégio naval. vantagens, desvantagens. Sim, perfeito. Ética no mundo digital. Olha como tudo é tecnologia, né? Os três aqui. É porque eu acho atual. É muito atual. Isso aí. Juventude e formação de valor. As provas de concurso militar, elas gostam muito de falar de ética, de valor, de sociedade, né? Esses temas são interessantes porque eles são atuais, como a gente estava comentando, eles cabem nos dois níveis, tanto na EPICAR quanto no naval, e permitem vários argumentos, várias formas de defender essas ideias. Tendências para esse ano: tecnologia, convivência social, ética e responsabilidade e formação do jovem. A gente vai trabalhar bastante esses tópicos aqui, tá bom? Aí a gente comentou um pouco já, né, sobre isso. Se o tema for tecnologia, vamos pensar aqui se for tecnologia, como a EPICAR pode cobrar? Olha a diferença da EPICAR para o Colégio Naval na cobrança do tema. EPICAR colocaria assim, ó, o uso do celular na rotina dos jovens. O Colégio Naval, olha a diferença, o impacto da tecnologia nas relações humanas. Olha como esse aqui é mais direto, e esse daqui você tem que pensar um pouco mais, argumentar um pouco melhor em cima disso, né? Aí eu trouxe um exemplo para vocês de uma menina, né? Hoje em dia ela já está mais velha, né? Foi em 2022, isso aqui, ela já está já uma jovem. Ela gabaritou a redação da EPICAR. Pois é, faz tempo, né? Isso que eu já disse, ela é uma jovem hoje em dia, né? Ela tem 4 anos. Aí, olha o que aconteceu. Eu trouxe uma frase que ela falou para a galera que está estudando para EPICAR, né, para Colégio Naval. Acho interessante a gente usar esses exemplos para a gente se fortalecer, para a gente seguir esses exemplos. É importante dominar a estrutura, estar acostumado com o gênero textual e conhecer bons repertórios, pois isso leva a um raciocínio rápido na hora da escrita. O que eu falei para vocês? Conhecimento de mundo. Ler jornal, ler notícia, ler o que você puder ler. Estar inteirado sobre os assuntos. Então, ela usou isso aqui na redação dela. Tanto que ela gabaritou, né? E ela deu algumas dicas, que são dicas até minhas para vocês também. Quais são as dicas? Ler e entender o tema. Isso a gente vai fazer já daqui a pouquinho, na aula de hoje. Escrever algumas ideias que surgirem à primeira vista sobre aquele tema. Isso é um rascunho, tá? Veja qual o eixo temático, qual o assunto. Às vezes você tem um tema ali que é dentro do meio ambiente, então você já tem algumas ideias ali sobre o meio ambiente, sobre aquele aspecto ali para escrever. Faça um bom projeto de texto, é importante rascunhar por isso. Fala. Aquela menina você quebrada? Sim. Ela gabaritou a redação, ela entrou na EPICAR. Já. A prova da EPICAR seria matemática, português, redação em inglês? Acho que sim. É. Matemática, português, inglês. História e geografia não tem? Não. Colégio Naval não. Colégio Naval não. Ciência também. Aí ele tem aqui a prova, né? É isso. Oi.
Colégio Naval tem, né? Tem colégio naval. Vocês já tiveram aula de inglês? Já? Olha aí. Foi ontem. Bom, escreva rascunho, trabalhe nesse rascunho, a gente vai trabalhar daqui a pouquinho já. Leia o rascunho, cuidado com a repetição excessiva de determinada palavra, evitem repetições, cuidado com isso, que isso pode prejudicar. Estudar gramática é fundamental para ter sucesso na redação. Se você não sabe português, não gosta de português, não estuda português, não vai dar bom aqui na redação, não vai ser legal. Então, assim, no caso da... Qual é o nome dela mesmo? Eduarda, isso. No caso dela, o que ela fez, né? Ela desenvolveu, durante os estudos, o domínio da língua portuguesa. Ela estudava português junto, né? Então, assim, o próprio edital, ela pegava o edital, que eu já mostrei para vocês na primeira aula, que cai, né? E nesse edital, ela foi estudando ali morfologia, análise sintática, fonética, ela foi estudando todas as regrinhas ali. Então, ela já tinha vocabulário, ela já tinha trabalhado esse aspecto para fazer uma boa redação. Uma dica de quem gabaritou. Antes de iniciar a redação, ela monta um projeto de texto. Nem que seja em tópicos, mas vocês precisam montar um projeto de texto de vocês, né? E ela foi ali separando os argumentos, a tese, ela foi separando tudo bonitinho nesse projeto de texto. Isso deixou mais organizado. Uma pergunta, o tema da redação, ele é divulgado antes ou durante a prova? Durante a prova. Depois da aplicação da prova. É tipo o Enem, a gente só sabe o tema depois que ele já está fazendo a prova, né? A gente que está de fora, né? Que não está fazendo. É divulgado depois. Tá bom? Você não sabe o tema antes da prova. É a surpresa ali. Né? Oi. Perguntar no seu colégio naval, é um pouco parecido com a Enem. Em que aspecto? O texto dissertativo argumentativo, sim. É um pouco parecido, só tem um detalhe. Não precisa de proposta de intervenção na conclusão. Não há essa obrigação, mas é parecido com a introdução. Não tem a proposta de intervenção. Tem. Isso. Já na de concurso militar, não. Você só vai realmente fechar a sua ideia. Sim. Isso. Não é momento de você argumentar, não é momento de você botar repertório. Isso. Muito menos isso aí. Isso. É só você meio que voltar às ideias. Isso. Conclui-se aqui. Bom, alguém tem dúvida o que é tese? Tese é um nomezinho que vocês vão usar a partir de agora. Vocês vão criar uma tese já que eu vou pedir para vocês. O que é tese? Vamos lá. Muito bom. Quando não souber, tem que falar, hein? Isso aí. O que é tese? É a sua opinião. Só que essa tese é aquilo que eu falei para vocês. Não pode ser assim, eu acho que é errado e mata melhor. Isso aí. A tese é a sua opinião. É isso. Acabou. Sem uso da primeira pessoa, né? Não há essa necessidade de usar a primeira pessoa. E o que são os argumentos? E aí? Aqueles clássicos, principalmente, é você completar convencer o superior. É você defender o quê? A sua opinião. Então, vamos lá. A gente tem um nível, uma hierarquia. Presta atenção. Tese, que é a sua opinião. Para você defender a sua opinião, você tem que usar os argumentos. Então, vamos lá. Eu vou dar a minha opinião. Vou falar aquela opinião que eu disse sobre o meio ambiente. Os seres humanos deveriam cuidar do meio ambiente. Isso é a minha tese. Agora, vamos lá. Agora eu coloco para vocês. Alguém me fala um argumento? Porque nós isso causaria problemas para a nossa vida. Isso aí. Mais um argumento? Alguém teria? Qual que era a tese mesmo? Os seres humanos deveriam cuidar mais do meio ambiente. Porque sem ele a gente não tem. Porque sem ele nós não sobrevivemos, não temos vida. Isso aí. Olha quantos argumentos vocês estão utilizando para mim. Olha que legal. Vocês não estão nem na minha mente para imaginar esses argumentos. Mas a partir da tese, da minha opinião, é fácil a gente pensar em como defenderia, né? É como se os argumentos fossem os porquês. Por que você acha isso?
O porquê 1, porquê 2, porquê 3 são argumentos, ok? Então tem que ter esses argumentos. Vamos lá, para fechar. Eu trouxe aqui, como é uma introdução, eu não trouxe toda a estrutura da redação hoje. Mas eu trouxe 2 tópicos principais que é o que vocês vão começar a escrever hoje. Título. Gente, o título, vocês acreditam que vocês podem errar a redação já no título? E isso é gravíssimo. Sabe em que momento você erra a redação já no título? Quando você esquece de colocá-lo, quando você coloca um título enorme, que não é necessário. Então, vamos começar do título? Vocês já vão colocar um título aí para mim já. Essa é uma parte que muitos não gostam, que é a hora de botar o título. Que a galera fica bem em pé, desesperada. Eu pego para tirar o título, eu pego uma parte da própria redação. Tem gente que faz uma crítica com o título, que bota meio que uma ironia, né? Naquele título. Isso, uma metáfora, um questionamento. Ele pode ter uma linguagem. Nada da sua redação pode ter uma linguagem informal. Nada, nem o título. Quem nunca passou por aquele branco, né? E agora, que título eu vou dar para minha redação? Quem me chamou para tirar ali? O quê? Sabe o que acontece? A gente tem que ter um certo cuidado usando figuras de linguagem. Porque elas pertencem à linguagem que é conotativa. Lembra disso, quando a gente estuda na escola? E a linguagem conotativa, ela é uma linguagem que ela não segue o rigor gramatical. É uma linguagem que você tem que interpretar, você tem que... Ela é mais coloquial. Então, tem que ter cuidado com o tipo de figura que você vai usar aí. Uma metáfora já não é informal do jeito que é uma hipérbole, por exemplo. Né? Então, a gente tem que ter um certo cuidado. Mas vamos lá. Quem nunca passou por um branco na hora de escrever o título? Até eu já passei. Já fiquei assim, caramba, e agora? Me deu um branco ali, eu não sei o que colocar. Ele funciona como um resumo. O título é um resumo. Como você bem falou aí. É uma prévia. Ou ainda é um spoiler do que será o texto. Por isso, a dica que eu dou para vocês é o seguinte. A escolha do título, fazer depois que a redação estiver escrita, estiver pronta. Que foi o que a gente estava falando. Você vai fazer a redação com base nesse texto, base nas informações, você vai resumir. Isso aí. Só não esqueça de deixar o espaço para aquele seu título no início, né? Não pode esquecer de colocar o título. Outra dica é, gente, o título tem que ser curto. Não é para fazer uma linha inteira de título. O título geralmente tem 3 palavras, no máximo. Não precisa botar uma frase inteira, enorme, tá bom? Ah, outra dica aqui, ó. De preferência sem muitos verbos. Se tiver só um verbo ali, tá bom naquele título. Não fica colocando muita ação, muito verbo ali naquele título, não. Também é uma dica boa para conseguir ponto com o título na redação. Mais palavras, ele vai ficar maior. Isso. Você vai ficar botando ações, né? Provavelmente. Então vai ficar uma coisa muito grande, tá? Com certeza. Por exemplo, você está escrevendo uma redação maneirona, tá tudo dentro ali do esperado, mas o título não tem nada a ver com o texto. Eles vão avaliar isso. Agora, se o teu título tiver tudo a ver com o texto, com spoiler do seu tema, do que você está falando, aí encaixou perfeitamente bem. Tá ótimo. Você vai perder ponto. Não vai zerar a sua redação, mas vai perder pontuação de gramática, sim. Tá bom? Gente, fechar a aula de hoje e para a prática, o que eu falei para vocês? A gente vai começar aos poucos, é uma introdução. Então, título, alguma dúvida? Quanto ao título? Não? Agora a gente vai ver a introdução. A gente vai começar assim hoje. Eu vou querer título e introdução. A introdução, ela é a parte do texto que vai dar a primeira impressão da sua redação para o avaliador. Você vai explicar o tema para gente, para quem está lendo. Vai fazer uma explicação. Ai, seu Tony para aparecer. Tem aluno que quer se esconder, né?
Fica parecido. Isso. Ou você vai contextualizar explicando o tema, ou você vai contextualizar usando o repertório, se você tiver, se quiser utilizar, não é obrigatório, entendeu? Pode ter gente pesquisa que sai, por aí, você usa o seu repertório, né? Pode contextualizar como a gente falou, de várias maneiras. A gente vai trabalhar algumas maneiras. Tá? Contextualizar os textos da própria prova. Cuidado, se você copiar, já sabe que vai ser legal, que vai dar bom. Né? Então, teria esse cuidado. Mas alguém é o tipo. Está escrito aí na prova isso? Você pode só usar para copiar. É isso aí. Do tema. Isso aí. Aí, olha só, essa introdução, ela tem que ter 3 situações. Presta atenção que você tem que usar aí. Contextualizar, colocar opinião e quem falou aí em fazer o tipo resumo? E fazer tipo, não, está conversando mais do que prestando atenção, né? Ele que falou. Mas tem que fazer esse projeto de texto, como você bem falou, meio que resumir aquele tema. Então, se fizer essas 3 situações, sua introdução está nota máxima. Outra introdução seria resumir, explicar aquele tema. É você meio que explicar o que é aquele tema. Você pode usar contextualização usando repertório ou não. Ou somente justificando, explicando, né? Você dá uma explicação do tema. Dar a sua opinião e resumir o máximo possível que você entenda sobre o assunto. Aham, perfeito. A ideia seria opinião, projeto de texto, e a gente poderia explicar o que na regra de texto. Não entendi. O projeto de texto vai explicar o quê? Qual é o quê? Aqui você vai contextualizar o tema, né? Dizer o que é aquilo, como acontece aquilo. Aqui você vai botar a sua opinião sobre aquilo. E aqui você vai meio que complementar essa sua opinião. Você vai meio que resumir aquilo ali que você está falando. Como falaram aí. A gente vai ver como acontece isso. Fala isso, Pedro. Pode começar o texto com uma pergunta. Começar o texto para começar a redação dele. No primeiro parágrafo, uma pergunta. O título ou realmente a Não, redação? a redação. Se for colégio naval, eu não indico, não. Porque provavelmente já vai ser uma pergunta que você está respondendo, né? Eu teria um certo cuidado. Né? E se você deixar só a pergunta, você tem que respondê-la em algum momento. Então, eu tentaria não usar perguntas. Porque não é o momento de você indagar a banca. Não é o momento de você perguntar alguma coisa. Você vai ter que explicar aquele tema. Então, eu tentaria evitar isso aí. Qual conexão ele vai usar para iniciar uma conversação? Não há necessidade de usar coletivo no primeiro parágrafo, não. Você pode começar assim, a sociedade. Abordando. Isso. O que você faz no primeiro parágrafo? Começar, usa um artigo. A população, a sociedade. Explica depois. Isso. O conectivo, ele serve para quê? Vamos pensar para que ele serve? Conectar. Se você está começando a redação, você está conectando aqui. Não tem que conectar. Entendeu? Conclui-se que, portanto, pode. Isso. Você tem que usar conjunções, preposições, né? Aqui, gente, eu meio que resumi o que eu acabei de falar para vocês, ó. Quem está com dúvida sobre o que é a contextualização, olha aqui. Apresentar o assunto. Imagine que o corretor não sabe qual é o tema e agora você vai informá-lo sobre o que o texto está falando, sobre qual é esse tema. Isso é a contextualização. A tese, já falei, que é a sua opinião. A dica é, tente problematizar nesse momento. Tente pensar no problema, seja como que aquilo causa. Isso, criticar aquele tema, ser polêmico, problematizá-lo. Isso fazendo críticas, aí vai dar um entendimento que você fazer argumentos. Perfeito. Isso que eu ia complementar. Quando você critica, quando você problematiza aquele tema, você está se ajudando. Isso aí, você está criando seus próprios argumentos a partir daquilo. Muito bom. Muito bom. Projetos de texto. Quem estava com dúvida aí no projeto de texto que a gente comentou, ó, é algo que melhora a estrutura da sua redação. Direcione o corretor para o caminho que você vai seguir.
Se você vai discorrer sobre causas, explique causas sobre aquele problema, consequências daquele problema. É o momento de você desenvolver a sua tese, mas não é o desenvolvimento ainda. Vai direcionar. Você vai direcionar aquele corretor a entender o que você está falando. Isso aí. Professora, eu não entendi muita dica da tese. A tese é a sua opinião. É uma frase curta, porque realmente a opinião é o que você pensa sobre aquele tema. Igual aquela frase que eu fiz, os seres humanos deveriam cuidar do meio ambiente. Olha como é uma frase curta. É a minha tese. A sua tese não precisa ser uma frase enorme, ela tem que ser objetiva, clara, direta, curta. Entendeu? É a sua opinião sobre aquilo ali. Como colocar em prática? Olha o tema. Prestem sua atenção. Esse aqui foi o tema. Se eu não me engano, do Colégio Naval. Geralmente, quando tem perguntas assim, ó, é Colégio Naval. Essa foi a redação que eles pediram. Aí, olha como é que foi a introdução. Isso aqui é a introdução de um candidato. Reparem vocês. Aqui, obviamente, gente, ela tá mais larga, né? É claro que se tivesse uma folha de caderno, ocuparia umas 5 linhas, por aí, né? Então, só cuidado com isso, que aqui eu precisei deixar maior, né? Por conta do slide e tudo mais, não é uma folha de caderno. Olha como é que ela fez essa introdução. Contextualizou, foi a Eduarda, lembra que a gente está falando dela? Que gabaritou a redação? Olha a introdução, o gabarito dela. A introdução perfeita dela. Há de se compreender que ser delicado para com os indivíduos, apesar de necessário, não é uma tarefa fácil. Aqui ela contextualizou, porque ela está falando do tema ali, ó. Vamos colocar em prática o desafio proposto por Afonso Romano para sermos no cotidiano urgentemente delicados. Olha como é um tema profundo, né? Você tem que avaliar, analisar ali. Aí, vamos lá. Ela contextualizou, aí botou a tese dela, que não é uma tarefa fácil. Ela foi botando uma coisa após a outra, ó, tudo bonitinho, enganchadinho, conectando. E depois ela fez aquele projeto de texto, ó. Nesse sentido, convém a análise de possíveis maneiras de aplicar essa atribuição cotidianamente. Ela fez tudo aquilo que eu mostrei para vocês. Ela fez a contextualização, porque ela falou do tema, ó. Ela botou a tese dela, que é difícil, né? Não é uma tarefa fácil fazer isso. E depois ela botou, na segunda frase, o projeto de texto dela. A gente chama de projeto de texto, cuidado para não confundir com o texto em si, né? Com a redação em si. É como se fosse, como a gente estava falando, uma complementação da opinião dela. É isso que a gente chama. E, gente, foi curtinho, não foi? Só que 5 linhas ela deve ter feito, 5, no máximo 6. Tá? Resumindo, para a gente fechar e praticar. Título tem que dialogar com o tema, título tem que ser claro e criativo, tem que antecipar a ideia do texto, a introdução tem que apresentar o tema, trazer a sua opinião, e é uma fórmula simples, né? É uma coisa após a outra, bonitinho. Na ordem, fechou. Qual é a minha atividade para a gente fechar a aula de hoje? O que vocês vão ter que fazer? Criar um título é um desafio, porque você não vai escrever o texto todo. Vou distribuir para vocês a folhinha da atividade. É um desafio, você vai ter que fazer aqui. Ele está vendo o que ela usou ali para poder usar na introdução. Título e introdução, só. Eu vou voltar no tema, vou botar o tema aqui. Galera de casa também, é para praticar aí agora, hein? É para botar título e introdução. Posso passar aqui? Posso. Deixa eu voltar aqui o que a galera quer, ó. Esse é o tema base. Tema nível EPICAR, né? Não, Colégio Naval, que é o impacto. Sobrou? Pegou aí? Obrigada. Ó, tem o espaço do título bonitinho aí, gente. Prática pode ser lápis, rascunho, né? Mas no dia você vai usar caneta. Como é um rascunho, eu faria lápis, mas no dia você vai fazer o rascunho a caneta. Eu tentaria fazer antes. Para o quê? Não, é para fazer agora aí, ó.
Não ganhou folha, não? Tá essa aqui. Também não tem, não. Ué, será que fez distribuído? Não parou aqui, não? Parou aqui, ó. Esqueceu de passar com os colegas. Ó, sem pesquisar no celular, hein? Tá próximo ao Eu tinha pensado. Eu só que é uma pergunta. botar pergunta, vamos evitar. Você vai criar um título para esse tema e a introdução. Eu ainda fui legal porque deixei 3 linhas só, né? Mas daria fazer 5. Então, isso. Tem que fazer uma introdução sobre esse tema aqui, o impacto das redes sociais na vida dos jovens. E aí? É o momento de refletir, hein? Qual seria a sua opinião sobre isso? Já rascunha aí a sua opinião. Você vai criar a introdução e o título, que é isso que a gente está estudando nessa aula de introdução. Introdução e título. Eu sei que é difícil fazer o título sem ter o texto completo, mas realmente é um desafio para vocês agora. Fato. Não, é de 10 a 5 linhas. Não, mas ele perguntou se tem que ir até a final dessa marca. Ah, tem, Tem, claro que tem. Separando sílaba direitinho, quando tiver que separar, nada de deixar espaço, porque não sabe separar a sílaba. Olha o parágrafo. Isso. Muito bom. Posso. Isso, mas eu quero que você escreva para você escrever. Pode fazer a mesma coisa, escreve. Não tem medo, não. Você vai deixar um espacinho parado, como se fosse um espaço de dedo, assim, ó. Só no primeiro. Até aqui, até o final. Isso. Pode fazer um rascunho. Então, assim, você vai um rascunho. Se você quiser fazer no seu caderno, pode. Pode. Você quiser a introdução, é o texto contextualizar, quem fala o que é aquilo, como depois a sua opinião. Segue bonitinho. Depois se envolve a sua opinião, fecha a sua opinião. Hoje, eu fazer os jovens estão vivendo isso aí. Olha, o pessoal do online está eu tenho uma dica aqui, mas eu vou passar depois, porque senão vocês vão copiar a minha dica. Não trouxe uma introdução montada. Vocês estão esperando isso, né? Mas assim, quem está em casa, o que pode usar como dica? Deixa eu voltar aqui, ó, rapidinho, só para quem está em casa. Eu usaria essa parte aqui como dica, ó. Como a Eduarda, que passou para Epicar, né, em 2022, como ela fez essa introdução dela. Aonde tem a opinião dela aqui, né? Como eu comentei com vocês, ela acha que não é uma tarefa fácil as pessoas serem dedicadas no cotidiano. Mas aqui o tema era outro. Observem, cuidado com isso. Aqui era esse tema aqui, ó, essa pergunta. O que eu propus a vocês fala do impacto das redes sociais na vida dos jovens. Agora é o momento de vocês escreverem e errarem. Eu quero ver o que vocês vão escrever aí justamente, para errar e poder consertar. Oi. Tenta manter na faixa de 5 linhas, 6, no máximo, 7. Já fez a introdução? Você pediu para mim. Já fui? Não, então, eu fui. Ah, tá. Qual é a sua dica? Quer favor? Qual é? Você não tem que saber. Mas ela fala para mim. Não pode ser. Bom, você pode isso. Vou falar isso.
Não pode ser, mas ela falou que tem Ó, gostei de uma dúvida que surgiu aqui, hein? Tem. Gostei de uma dúvida. A galera de casa também pode estar com essa dúvida. Deixa eu falar qual é. É uma machucadinha. Ah, mas dá pra usar, cara. Dá não? É raspinha. Deixa Deixa eu ver aqui. Dá essa aqui. É só cuidar melhor da folha. eu fui passar. Aqui, a folha tá toda dando pra usar. Eu fui passar um negócio aqui. Amassou. Sem querer. Olha só, qual foi a... O importante é você escrever aí. Vamos lá. Qual foi a dúvida ali atrás? Ah, professora, eu botei o título, o impacto das redes sociais. Eu não botei isso. Não, mas é uma suposição. Sabe qual é a preocupação desse título? Porque ele está no tema. Título não é a mesma coisa que tema. O título não pode ter palavras que estão diretamente escritas no tema. O tema é esse aqui, o impacto das redes sociais na vida dos jovens, mas não pode ser um título. Cuidado com isso aí. Complicado ser, né? É, porque você quer botar isso aqui, né? Não, não sei te falar. Acho que não. Oi. Cuidado que a mão coça, né? Para colocar o impacto da gente social no título. Realmente está difícil. Tem uma doutora. Eu não sei te falar. Socialização inclusiva, alguma coisa assim. Não, aí eu acho que não tem essa. Oi. Eu vou fazer falar das redes. Essa professora Não, mas é eu vou dar uma ideia. Ó, eu vi um título bem legal ali, mas não é para copiar não, hein? Olha uma ideia de título que um colega falou ali. O perigo da internet, é isso? Exacerbada. Perigo exagerado. Nem precisaria botar exacerbada. Exagerada já dá para aceitar. Mas ele, como foi esse vocabulário, né? Oi? Acabou? Gostei. Só o título que eu nem atenção. O impacto virtual. Bom, três palavrinhas. Eu falei que é o básico. Já vou.
Vai, cadê nosso tempo, né? Nossa hora é Pode, porque isso ficou um pouco mais tarde. Ó, finaliza essa atividade aí, eu libero. Finaliza. Mas continua o silêncio. Tem gente fazendo. Tem que ter um tema, aí você tá fugindo do tema. Você tá falando de futebol ou esporte, mas olha isso. Rede social. Ó, os jovens que gostam e gostam de estudar. Mas tem a ver com a rede social, isso aí. Ah, sabe o quê? Porque o futebol tem redes sociais. Mas você fugiu do tema. Não Aí, tira, você fugiu do tema. Cuidado, tira isso de futebol e escola. Poderia usar mais essa linha aqui, ó. Mas tá indo, tá na ideia. Calma aí, deixei por ordem, senão. A parte mais que é mais calma, entendeu? Ó, para finalizar, quero essa atividade pronta. Aí eu vou liberando, tá? Calma aí, tô aqui nela, já foi atrás. Gostei de tudo que você muito bom. Concluir só os aspectos gramaticais para melhorar seu tipo de solução. Ótimo. Só cuidado com as realmente isso tem que praticar. Muito bom, tô indo aí. Acentuar. Peraí, deixei naquele cantinho ali agora. Na ordem, né? Seguindo justamente a ordem. Ó, quero ver vocês praticando isso aqui, hein? Eu vou ter aqui, tá cheio de porque depois só uma parede. Não é atividade. Isso, então faz rede social. Ah, então vou ter que só plástica. Eu vou ter que
Título, né? Ela aí isso vai ter ele continuar aqui, né? Ou sem visualização. Dá um espacinho melhor separado. O M ficou muito todo assim, cara. Dá um espacinho mais não, mas Sim, tá bom, só cuidado com essas partes. ele acabou de pensar a lista de 300 aí. Aí já vai ter você pode contar só um momentinho. Da rede social, das redes sociais. Regulação cultural e idade, tá? Cuidado com esse senão fica muito informal. Sim. Oi. Tchau, nada aqui. Já liberei você? Já abriu o seu? Então, sim. Quem eu tô vendo, tô dando um ok, ficou legal, aí eu tô liberando, tá bom? É que eu tinha entendido errado, é que é criança, né? Muito bom, a gente vai estudar esse pouco. Você vai Tem 3 linhas. Você não desenvolveu bem a parte do projeto de texto. Sim. Não está indo quando faz.
Outro vou fazer aquele político. Ah lá, tinha falado do nosso mais direito, não sei mais. Oi, depois tem a tia do online, vou terminar. Oi, tia. O pessoal do online botou também. Deixa eu ver o online, depois deixa eu preparar. Oi, Aqui, tia. olha só, para quem está no online, e vou mostrar para vocês que estão aqui também para dar uma dica. Eu fiz um exemplo, um modelo de título e introdução. Ó. Título, entre conexões e distrações. Aí eu botei tipo uma introdução. Isso é só um exemplo, tá? Como é que poderia ficar? Para quem está no online, isso é legal, porque vai poder comparar com o que fez. As redes sociais tornaram-se parte central da vida do jovem na atualidade. Isso aqui chamamos de quê? Contextualização, não é isso? Aí depois vem a opinião, a tese. Embora facilitem a comunicação e o acesso à informação, seu uso excessivo pode trazer prejuízos. Quem botou isso, acho que foi você, ó. Qual o seu nome? Antônio? Lembrei muito da sua redação agora aqui, ó. Trazer prejuízos à concentração e às relações interpessoais. Aqui é a tese. Aí, fechando com aquela resumo, né, do texto, da ideia. Dessa forma, é necessário refletir sobre os impactos desse hábito no cotidiano juvenil. Tá vendo como é que seria uma possível introdução? Já deixei aqui para dar uma ajuda aí para a galera do online também. Tem alguma dúvida? Só colocar aqui. O do Gabriel, só a parte da regionalização. Socialização, comunicação. Só um momentinho. Gabriel, eu li aqui a sua introdução. O título seria Comunicação entre Jovens na Sociedade, é isso, né? As redes sociais afetam os só essa parte de regionalização que eu achei que não coube muito aí. Realmente as redes afetam a socialização, né? A comunicação. Agora, regionalização, acho que eu tiraria aí. O restante está ok. E Johanna? Mas aí, olha só, o título não pode ser a mesma coisa que o tema. Da Johanna, ela colocou o título, o mesmo tema. Então, cuidado, não é a mesma coisa, não pode ser. Rapidinho. Johanna, o seu texto está ok, a sua introdução está ótima. Só o título que realmente muda aí para não ficar a mesma coisa que o tema. Tá bom? Diga. Acabou? Caramba, você veio lá de trás, né? Aqui para frente, ó. Só pedir. É isso. Chegou lá. Peraí que chamaram aqui primeiro. Não? Pode esperar. Ótimo. Amanhã. Aqui você pode atividade, né? Olha só, quem não terminou, termina em casa, tá? Quem não conseguiu fazer cada hora, né? Caramba, Del. Tchau. Calma, não foi tem 2 horas, né? Eu sei que você mais uma. Pode? Oi? O online pode finalizar aqui? Pode, né? Tirado com a família.
Pessoal do online. Ela leu alguns exemplos, né? Os outros vão comparar com essa parte aqui. Tchau, tchau. Tchau. E qualquer dúvida, vocês tiram na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. E boa noite. Ó, você pode finalizar.